Eu quero falar um pouquinho também sobre a maneira como a mídia internacional, a imprensa internacional está falando sobre o tarifaço de Donald Trump, porque o The Washington Post publicou uma reportagem dizendo que o bullying de Trump contra o Brasil estaria saindo pela culatra. O Eliseu Caetano é quem vai contar e trazer um pouquinho mais de detalhes sobre essa reportagem publicada. Fala aí, meu amigo. Exatamente, Evandro, e com essas palavras, viu? Como você disse, por aqui também está todo mundo escalando isso e a temperatura está altíssima nos Estados Unidos. Muito boa tarde novamente para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da TV brasileira. Essa notícia está sendo muito repercutida na tarde desta segunda-feira aqui, porque um artigo, um editorial publicado pelo jornalista Ishan Tharoor no Washington Post, um dos periódicos mais importantes do mundo, não apenas daqui dos Estados Unidos, garante que essa pressão de Donald Trump sobre o Brasil está favorecendo ninguém mais, ninguém menos do que Lula. Vale a gente ressaltar, Evandro, que um artigo geralmente é feito por um jornalista convidado, nesse caso ele é contratado do Washington Post, mas não necessariamente a opinião dele reflete a opinião do jornal. Mas, de qualquer forma, é interessante, é importante a gente pontuar que foi uma opinião dada e divulgada num grande veículo de comunicação bastante lido aqui no país. E o jornalista confirmou com todas essas palavras que você disse, né? Que ao tentar pressionar o Brasil, Trump acabou favorecendo Lula, que se aproveitou da crise com um discurso nacionalista e de defesa da soberania. Eu anotei alguns pontos para a gente fazer uma análise, viu, Cine? Pontos importantes, então. A afirmação de que a pressão do presidente Trump sobre o Brasil, com tarifas e sanções contra autoridades brasileiras, em defesa de Jair Bolsonaro, está tendo o efeito oposto ao desejado. Segundo o colunista Ishan Tharoor, a estratégia de Trump acabou fortalecendo politicamente o presidente Lula, que adotou um discurso nacionalista e de defesa da soberania para rebater as medidas americanas. A coluna dele destacou ainda que o bullying de Trump, foi essa palavra utilizada por ele, foi interpretado no Brasil como uma interferência externa em assuntos internos, especialmente ao mirar diretamente o diretamente o Supremo Tribunal Federal, acusando-o de perseguir Bolsonaro. A resposta firme de Lula diante das sanções gerou apoio interno ao governo, inclusive de setores anticríticos, segundo a análise. O jornal concluiu ainda, Cine, que em vez de enfraquecer Lula ou conter os avanços judiciais contra Bolsonaro, a ação de Trump fortaleceu a posição do atual presidente e aumentou o desgaste da imagem dos Estados Unidos como defensores da democracia e também do Estado de Direito. Já é uma escalada dessa situação aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, Cine, porque a partir desse post do Washington Post, desse artigo, vários outros veículos, obviamente, replicaram e grandes veículos de comunicação aqui nos Estados Unidos estão repercutindo toda essa situação, esse verdadeiro imbróglio que se tornou a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, que já dura mais de 200 anos de paz e que agora tem um prazo de até 1º de agosto para ser resolvida. Muito obrigado pelas informações, viu, Eliseu Caetano? Bom, o jornal americano falando então que houve um tiro que saiu pela culatra político. Só que tem a questão prática, e a questão prática é tarifação do país. Dá para dividir as duas coisas e resolver as duas celeumas de maneiras e estratégias diferentes com pessoas diferentes, hein, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Como eu defendi nos meus comentários anteriores, eu acho que todo mundo, principalmente da iniciativa privada, tem a liberdade de atuar como quiser, sem juízo de valor. O Washington Post ele é um jornal contra o Trump. E o que me chamou a atenção aqui é que ele disse que o tiro sai pela culatra, mas na sua reportagem, que eu li, ele não explicou o porquê dos motivos da tarifa imposta. Então ele deixa no ar, deixa algo abstrato. Concorde ou não foi colocado ou não foram colocados os motivos. Não foi colocado que o Brasil não é uma potência econômica, sequer militar, e que ele está se juntando à China para defender os interesses dos BRICS, que no fundo, convenhamos, é interesse da China aqui na América Latina. É o player mais importante. Quando nós escolhemos um lado e nós poderíamos estrategicamente ser mais, digamos, diplomáticos, atuar com os dois lados, afinal de contas, o Ocidente, independente se o país é de esquerda ou direita, ele negocia da mesma maneira, diferente de alguns países autoritários do outro lado do mundo. Então o Brasil escolheu, ou melhor, na figura do executivo
executivo, escolhemos ficar ao lado de determinados países para representar os interesses da China aqui. Então, me pareceu bastante vaga a reportagem do Washington Post e, de novo, só o tempo dirá se o tiro saiu pela culatra ou não. Eu, particularmente, acho que não, justamente pelo fato de ter ainda 1 ano e meio para a eleição. Se talvez fosse daqui a um mês, poderia ser diferente, mas como falta tempo, eu acho melhor ter precaução e esperar. Concorda com a análise do Musa, hein, Fábio Piperno? Olha, o Washington Post é uma empresa, uma das marcas do grupo do Jeff Bezos, né? Que nos últimos tempos é um empresário que se aproximou do presidente Trump. Então, veja só. Todos os donos de Big Tech posaram ao lado de Donald Trump durante a posse dele, exatamente porque entendem que o movimento que o Donald Trump faz é interessante para todas essas empresas. As ajuda. Então, mesmo aqueles que nem se aliam tanto politicamente com o Donald Trump, nesse momento silenciam diante da política dele, né, Piper? Claro, claro. E o tarifaço, ele, de certa forma, ele também é uma forma de supostamente proteger um setor dessas grandes corporações americanas. Agora, vejam só, no Canadá e na Austrália aconteceram movimentos semelhantes no começo do ano e o presidente Trump operou um milagre, né, de fazer com que os partidos conservadores desses dois países perdessem eleições que estavam praticamente ganhas. Então, a retórica e o que acontece aqui no Brasil não é nenhuma novidade em relação ao que já vem ocorrendo em outros países do mundo. Hoje mesmo tem uma pesquisa divulgada pelo jornal O Globo, feita por uma entidade estrangeira, que aponta que a rejeição aos Estados Unidos cresce e dispara a índices muito importantes desde a posse do presidente Trump, que não vem se tornando uma figura exatamente popular no mundo todo. Terceira coisa, veja, repito, eu insisto muito nisso, o Brasil, ele tem laços, ele procura negociar com todos os países do mundo e não é só com os BRICS. O Brasil está em meio a uma negociação para estabelecer um mercado comum, um acordo de livre comércio com a União Europeia. Não é um acordo de livre comércio com os BRICS. Então, a retórica do presidente Trump também ela cai por terra em relação a isso. Porque, veja, é óbvio que há um componente de tentativa de hegemonia política, sim. O que acontece hoje aqui e o que vem acontecendo com outros países, em outros países, é nada mais do que uma releitura do que foi a Guerra Fria. Se naquele momento dava para mandar tropas derrubar governos hoje não. Hoje o que se busca é provocar instabilidade econômica nesse país. É uma disputa de hegemonia, sim. É uma outra forma de se implantar um polo de poder, sim, e o Brasil realmente ele faz parte disso. E foi, Bruno? Não, o único grande ponto do acordo da União Europeia é que está há tempos para sair, não sai, e o grande ponto é que a União Europeia, que é extremamente aliada à OTAN, a OTAN veio a público na semana passada e falando que pode tarifar o Brasil em 100% se continuar negociando com a Rússia. Mas, então, Bruno, mas veja só, Bruno, com todo respeito, veja, a OTAN, ela não é um bloco econômico, ela é um bloco militar. Ela não tem poder de caneta de tarifar ninguém. A OTAN não pode fazer isso. Ela não tem legitimidade. Quem pode fazer isso é a União Europeia. E, aliás, a presidente da União Europeia tem laços muito sólidos com o governo brasileiro. Não, perfeito. E eu nem disse que irá fazer, mas é bem provável que se a OTAN continuar ameaçando o Brasil pelas suas ações e a União Europeia tem que se aliar a um ou ao outro, eu acho muito mais provável que ele se alinhe aos Estados Unidos e à própria OTAN do que enfrentar esses dois grupos, o militar e o econômico, o encontro do Brasil, a favor do Brasil, né? Fala, Gani. Olha só, o Piper trouxe uma análise bastante realista em relação a essa disputa de hegemonia hoje, né? E principalmente uma guerra econômica entre Estados Unidos e China. Isso é verdade. Agora, como é que o Brasil, então, deve se posicionar perante esse mundo? Então, é claro que o Brasil tem a liberdade de fazer acordo com quem ele quiser, evidentemente. Agora, isso também traz riscos no mundo real. Então, um alinhamento total em relação à China, a levantar a bandeira de substituição do dólar, voltando lá naquela hora lá do meu comentário, quando entrou o Sóstenes falando, o que eu ia dizer que na cúpula antes do Rio de Janeiro, na cúpula do Cazaquistão, começou um movimento muito forte ali de implementar um sistema de pagamentos dos BRICS.
E isso daí é o que enfurece o Donald Trump. Por quê? Porque esse sistema de pagamento seria justamente uma espécie, entre aspas, Evandro, de um Pix internacional, onde você pudesse pagar em real, em yuan ou em outra moeda de algum dos países. Na prática, o que isso significa? Um caminho para a substituição do dólar. Por isso que muita gente, a gente foi um dos pioneiros aqui nesse programa, em levantar essa bandeira de que essa questão do dólar é muito relevante para os Estados Unidos. Então, é claro que o Brasil pode fazer acordo com a China, o próprio Estados Unidos faz acordo com a China, claro. O próprio Estados Unidos tem um comércio ativo com a China, não tem como desprezar a China. Agora, a questão é o tom que você adota. Uma coisa é, eu tenho uma posição neutra, pragmática, faço acordo com o mundo inteiro, dependo do fertilizante da Rússia, do óleo diesel da Rússia, depende de produtos chineses, depende de investimento norte-americano. Ok, a outra coisa é escolher o lado. E muitas vezes eu entendo que essa linha é muito tênue, por isso que exige uma grande habilidade diplomática. Você vê, isso, o que está acontecendo agora, esse tipo de sanção ao Brasil, ele é, claro que numa escala diferente, mas ele tem, por exemplo, parentesco com o que a Rússia fez com a Ucrânia. Então a Rússia podia, era mais forte, enfim, vocês estão querendo se aliar a outro bloco, a gente vai e invade. E é óbvio que o Ocidente acabou protestando contra isso. Até hoje tenta manter a Ucrânia minimamente em pé. Os Estados Unidos, obviamente, não vão fazer isso, enfim, com o Brasil e com outros países, mas vão lá e aplicam sanções. Então, a gente não pode querer legitimar esses instrumentos, seja da guerra, enfim, militar lá, ou de algum tipo de ação bélica ou econômica por aqui, né? Arremate, Zé. Eu acredito que o jornal captou muito bem o que aconteceu aqui com esse processo. Mudou aqui a divisão de força política, não há dúvida que foi um tiro no pé. Se o objetivo, e nós ainda achamos isso, eu pelo menos acho, né, de que o objetivo não é só comercial, tem uma ponta comercial ali, né, mas o próprio jornal diz claramente de que é favorável aos Estados Unidos a nossa relação de balança, né, de balança comercial. Então, assim, não é comércio. E se era o objetivo de fazer política, piorou e muito, deu aos partidos de oposição uma bandeira nova, que é o do nacionalismo, que até então era da direita. O Lula fez um discurso lá dizendo que as cores verde e amarelo são deles, né? Para ter uma ideia. O jargão era nossa bandeira jamais será vermelha, né? Da direita. Então, o que está acontecendo? O Centrão agora entendeu que não é bom comprar essa briga, porque os empresários, eles lidam sim com a política, mas quando entra dinheiro no meio, eles têm que ir pelo lado do dinheiro. São empresas, familiares, alguns estão na terceira, quarta geração, não querem deixar a coisa cair assim. Eu conversei aqui com autoridades, o ministro Paulo Teixeira, ele tem ali no ministério dele, do desenvolvimento agrário, vários setores, e um deles é a Conab. E ele está tentando levar setores ali de produção de alimentos a consumir aqui. De que forma? Compra através da merenda escolar, de compras públicas, né? Não é repassar dinheiro, mas compras para consumir esse produto que é perecível, né? Aqui no Brasil. Eu não sei se há espaço para tanto produto assim, frutas, verduras, e que são perecíveis. Não dá para estocar, por exemplo, como cereais. Então, assim, o governo está tentando fazer ali, e isso tudo é dividendos políticos para o governo. Hoje, o ministro Geraldo Alckmin, presidente da República, interino, né? Ele hoje é o presidente interino, está reunido com os representantes das grandes empresas de comunicação, as Big Techs, né? Então, assim, tudo isso é, sim, dividendos políticos.